Meus irmãos, que a paz de Jesus nos envolva a todos em mais uma oportunidade de encontro em nossa casa, né? Conversa. Estava lendo o livro dos Médios e a codificação espírita, ela deve servir de base, de orientação segura para a gente. Porque a gente mantém muitas dúvidas sobre o espiritismo, mas as dúvidas só existem por falta de... Tá ouvindo bem o som aí? Caramba. O que houve? Agora. Eu digo, ela desligou e foi embora. Tá? As dúvidas só existem porque a gente não procura a informação no lugar certo. Porque a gente tem o livro dos Espíritos, tem o livro dos Médios, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, a Gênese. São as 5 obras que o espírita que mergulhar a atenção nessas obras, ele resolve, se não todos os problemas, mas 99,99%. Me garanto. Aí nós estávamos lendo o livro dos Médios e tem uma questão interessante que levanta-se muitas dúvidas da necessidade de, quando se vai fazer uma prece, de dar-se as mãos. É o que a gente chama de corrente, né? Então faz um círculo de pessoas e dá-se as mãos ali. Aí os espíritos respondem sobre isso. Allan Kardec pergunta aqui no livro dos Médios e ele responde que até muitos espíritas que discutem que a corrente é importante, pega as mãos aí. Tem outros que arengam que não façam corrente porque não precisa. Aí onde é que a gente resolve essa questão? Por exemplo, uma coisa tão simples, né? Que gera polêmica e uns adotam, outros não adotam. Aí no livro dos Médios, a questão no item 282, porque como o livro dos Espíritos é dividido em perguntas e respostas, são 1019, o livro dos Médios é dividido em itens. Aqui no 282, Allan Kardec está tratando de estudar sobre as evocações. Ele colocou aqui questões sobre as evocações. Aí no subitem 15, ele pergunta a Allan Kardec e os espíritos respondem sobre isso. Será conveniente a precaução de se formar cadeia, dar-se as mãos, formar cadeia, dando-se todas as mãos alguns minutos antes de começar a reunião, ou em qualquer local que a pessoa está reunida, e aí para fechar a corrente, como alguns chamam, né? Será importante dar-se as mãos ali e tal? Será que esse contato físico, ele ajuda na manifestação dos espíritos, ajuda para nós? Aí os espíritos respondem, a cadeia é um meio material que não estabelece entre vós a união, se esta não existe nos pensamentos. Então, veja, a cadeia é um ato material. É material. Que adianta eu pegar na mão aqui e às vezes estou com raiva da pessoa que estou segurando a mão de quem eu não gosto. Eles, a essência é o pensamento. É o pensamento. Mas esse hábito que a gente está falando, que está na codificação, e a gente pode aprendendo aí, deixar e até ajudar, para que não precisa, quer ajuda, se concentre, pronto. O pensamento é fundamental para o espírito. E espírito nós encarnados e os desencarnados. E aí eles prosseguem os espíritos respondendo, mais conveniente do que isso é unirem-se todos, por um pensamento comum, chamando cada um de seu lado os bons espíritos. Então a meta é uma só. Estamos ali reunidos para o evangelho lá, sei lá, na reunião mediúnica, onde quer que seja. A meta é atrair os bons espíritos. E só se atrai bons espíritos com bons pensamentos e boas atitudes. O meu pensamento de contrariedade com alguém do grupo atrapalha. Então é melhor do que a necessidade de dar a mão, pense com equilíbrio. Eles estão dizendo aqui, na codificação. Aí prossegue. É unir-se por um pensamento comum, chamando cada um de seu lado os bons espíritos.
Não imaginais o que se pode obter, veja o que eles dizem, não imaginais o que se pode obter numa reunião séria, não basta se reunir, não basta se reunir. É por isso que as reuniões mediúnicas, elas variam de, digamos assim, vamos dizer uma palavra aqui, como de importância, digamos assim, de acordo com o objetivo do grupo. Tem estudiosos aí, como Hermínio Miranda mesmo, que realizou muitas reuniões mediúnicas, publicou obras fantásticas de conversa dele gravada ao longo de anos e anos e anos. O Grupo Ismael, que é da Federação Espírita Brasileira, trabalho riquíssimo, que você aprende muito pela técnica que Hermínio Miranda passa da conversa com os espíritos e as lições incríveis que ele passa nesses contatos, porque ali é um objetivo sério, é de estudo e é de ajuda a quem vem para receber ajuda no grupo mediúnico. Então, o objetivo de estarmos ali é fundamental. Se nós estamos ali com sentido de crítica, atrapalhamos, né? Aí eles dizem aqui, ó, não imaginais o que se pode obter numa reunião séria, de onde se haja banido todo sentimento de orgulho e de personalismo, e onde reine perfeito o de mútua cordialidade. Mas a nossa dificuldade é de cordialidade. Nós somos cordiais, de um modo geral, nós vivemos no sorriso, na aparência, mas às vezes no pensamento não estamos sendo. Não estamos sendo. Isso aí é uma coisa nossa que a gente pode. O espírito de crítica, ele é muito aguçado no ser humano, na faixa de evolução que nós estamos, no planeta Terra, no mundo de provas e expiações. O espírito de crítica é muito aguçado. Eu tenho um irmão, Walter, que está até vindo na reunião aqui na segunda-feira, e eu converso muito com ele. E dificilmente a gente conversa sem se criticar. Eu digo, puxa vida, por que tu se conversa no trabalho, na relação, no modo geral? A crítica é como se tivesse, sei lá, gravada em nós. Então, eles estão mostrando aqui, Allan Kardec, no Livro dos Médiuns e os Espíritos, que não há necessidade de dar as mãos para fazer a corrente. Se quiser dar as mãos, dá, maravilha. Mas isso vai ajudar, ele diz, isso é um ato material. Material. É o item 282 do Livro dos Médiuns. E essa questão, que é tão simples como várias outras, elas estão claríssimas na codificação. Aí repetimos, as dúvidas nós só mantemos porque não buscamos nos livros apropriados. A questão é essa. Então, que esses amigos queridos que dirigem a nossa casa, né? Dr. Manuel Quintão, a sua equipe, um trabalho extraordinário que a gente, eu digo com sinceridade, não compreendemos ainda e nem valorizamos ainda no quanto fazem por nós e o quanto é importante uma reunião pública. É extremamente importante para a gente. A frequência, o tratamento desobsessivo, a reunião pública, ela é essencial. E principalmente para aqueles que buscarem o estudo através de obras que possam realmente ajudar. Hoje é uma reunião de perguntas e respostas que a nossa irmã Anitta vai responder, e tem os nossos amigos que estão com papel e lápis aí para anotar as questões que quiserem passar, né? E quem também não quiser escrever pode levantar e perguntar. Se quiser o microfone, eu levo para falar. Mas perguntem, vamos estudar, que na verdade é um estudo, né? Vamos orar para a gente dar início à nossa reunião. Senhor Jesus, divino amigo, felizes estamos, Senhor, por nos encontrarmos aqui mais uma vez na casa Manuel Quintão, reunidos buscando um sentimento de cordialidade, de amizade, de fraternidade, para que melhoremos no nosso caminho evolutivo, Senhor. Abençoa-nos, abençoa a todos os encarnados aqui presentes, a todos os desencarnados, a todos os lares representados, Senhor, e a nossa irmã que vai usar da palavra, para que tudo transcorra de acordo com a tua vontade, Senhor. Muita paz para todos. E com a nossa palavra, a nossa irmã Anitta. Quer falar aí? Quer falar aqui?
Que outro império? Bem, meus irmãos, fiquem inteiramente à vontade. Aquelas perguntas que possam ficar em dúvida, que nós não tenhamos assim o conhecimento, não se preocupe, porque nós não estamos aqui como os doutores da lei, em absoluto, estamos como aprendizes. Então, como aprendizes, estamos aprendendo um com o outro. Qual a primeira pergunta? Carnaval está chegando. Qual a atitude dele para com a evolução humana? Festa das trevas? Não, nenhuma festa é das trevas, porque quem faz as trevas são nossas atitudes, nossos pensamentos. A alegria é alegria. Agora, não vamos tomar qualquer festividade para colocar os nossos instintos, ainda que estamos domesticando as feras, né? Então, somos nós que fazemos o ambiente em qualquer festa. Até aqui, no centro espírita, vai depender de nós a harmonia, a tranquilidade, né? Porque se não oferecermos as condições fluídica, mental, emocional, a equipe espiritual não pode violentar a nossa liberdade. Assim, qualquer tipo de festa, até no aniversário de criança, você pode transformar ali num ambiente terrível. Vai depender dos componentes. Então, não encaro que seja uma festa das trevas. É uma festividade que nós, encarnados, quando tomarmos a consciência de que somos capazes de manter a paz, a alegria no ambiente que estamos, então vai ser uma festividade como o Natal, como o Ano Novo, como o aniversário. Isso é uma atitude nossa, nós somos responsáveis. Porque espírito que não tem uma certa, vamos dizer, evolução, ainda estão querendo certas atitudes, tomando certas atitudes não dignas, eles não entrarão no ambiente onde não é convidado. Então, se torna-se um ambiente de orgias. Então, é porque nós o convidamos. Eles são nossos convidados. Não é? Então, a festa toda vai depender do humano, de quem nós estamos convidando para participar da festividade. O que é isso aqui? O que é um médio ectoplasta? Olha, esse aqui é um médio de efeito físico, não é um médio de ectoplasma. Então, todos nós, com menor ou maior potencialidade, oferecemos esse ectoplasma para os espíritos, para o outro, para um espírito até encarnados também, que sabe manipular. Então, é um médio, podemos dizer assim, de efeito físico. O que é que o Espiritismo fala a respeito de tatuagem? Olha, interessante. Há algum tempo, eu não era espírita ainda, eu li um livro muito interessante. Uma sombra passou por aqui. É a história de um rapaz que foi tatuado do pescoço até a sola do pé. Só o rosto dele que não tinha tatuagem. Então, ele conta, né, que agora que eu sei que o livro era um livro mediúnico, mas naquela época eu não entendia.
ele, quando morre, ele vê todas aquelas figuras. Ele tinha serpente, leões, tigres, e vários animais no seu corpo tatuado. E ele olha e vê que aquelas figuras estão se movimentando, criam vida. Né? Isso é um livro, viu, minha gente? Não... Então, nós não sabemos qual o sentimento daquele que está a fazer tatuagem. O espiritismo nem é contra nem a favor. Não dá nenhuma sugestão a respeito deste fato. Agora, nós sabemos que vai depender de como você está realizando. Se você se impressiona, você ama aquilo que você está colocando em você, então faz parte de você. E ao desencarnar, você vai levar consigo, porque faz parte de você. Aquilo não é simplesmente uma camisa que você está botando e depois tira sem nenhum valor. Então, vai depender de cada um como e por que eu estou fazendo isso. Com que finalidade? Afinal de contas, os nossos indígenas se pintavam todos, mas só que não era tatuagem, era a pintura, não é? Eu acho que talvez seja esse sentimento, essa ligação nossa, né, com eles, da raça, quem tem essa vontade de também ficar colorido. Mas eu acho que não há grande necessidade para isso. Para você ser bonito, ser belo, não precisa você ir buscar coisa externa. Não é? Então, a tatuagem vai depender de quem está usando e o propósito que está usando. Porque os resíduos vitais de um suicida só terminam no tempo positivo de que tinha de viver, previsto. Olha, depende. Se eu tenho um suicídio lento, que às vezes a gente acha que suicídio só é aquele que se joga. Não pergunto. Os resíduos vitais do suicida só termina no tempo previsto que ele tenha de vida. Então, como eu estava dizendo a nossa irmã Trabalhou, o suicida, nós podemos diariamente estar nos suicidando, dependendo de como eu estou me conduzindo na vida. Se eu sei que não posso comer certo alimento e teimo a comer, eu sou um suicida inconsciente, mas sou. Então, eu estou minando meus fluidos vitais, o tempo de vida. Né? Agora, se eu tomo uma atitude de um tiro na cabeça, de me jogar de um alto, de um edifício e tantas outras bobagens, então, realmente, eu vou continuar com a mesma sensação de que não consegui tirar a minha existência física. E muitos ficam repetindo aquela cena. Quem é que não lembra do caso que é contado por Chico, aliás, foi por Divaldo, do rapaz que morreu, não é, na linha do trem? Que depois ele veio dizer que ficava vendo aquela cena se repetindo o tempo todo. Não é? Então, veja o tormento do suicida. Ele está ali com fluidos vitais? Absolutamente. É uma questão mesmo mental, de consciência. Agora, muitos ficam pegados ao corpo físico, no túmulo, ficam também. Tem fluidos vitais ali? Absolutamente. Não tem mais nada. Às vezes até o cadáver já até foi tirado de lá, mas ele continua vivenciando toda aquela situação. É uma questão de consciência também. Não é? Então, cada
suicídio tem uma conotação diferente, não é um carimbo. Né? Por exemplo, o suicida que foi levado através de uma obsessão tem o seu atenuante, que ele não estava consciente do que estava fazendo, ele não teve força suficiente para lutar. Ele poderia até ter vencido se tivesse procurado alguém com ele, procurado ajuda. Quer dizer que nós não podemos dizer que todos os suicidas são iguais. São diferentes, situações diferentes. Agora que todos sofrem, sofrem. Não resta dúvida. Mas essa história de ficar preso lá ao corpo, até terminar os fluidos vitais e etc, etc. Então, imagine, suicida de 100, 200, 300 anos. Qual é o fluido vital que tem ali? Vocês mesmos raciocinem. Pois não. Mas submeter-se a uma cirurgia estética, é isso? Não, isso não foi um suicídio, foi um desespero, não é? Foi um momento de aflição, de desarmonia. Não, a gente não podemos julgar uma criatura numa situação dessa de suicida, de maneira nenhuma. Quem somos nós, não é? Sabemos que Cristo. Que existe a obsessão do encarnado para encarnar. Pode uma pessoa obsediar toda uma outra vida? A pergunta é o seguinte: sabemos que existe a obsessão de encarnado para encarnado. Pode ser uma pessoa obsediar toda uma família? Bem, se é encarnado, obsediando encarnado, dentro de uma família, sim, porque tem espírito que tem, assim, um potencial de comando incrível, mesmo estando encarnado. Não precisa estar desencarnado, não. Mas ele tem um potencial de domínio naquele ambiente que ele consegue manipular todos, não tenha dúvida. Ele é prepotente, ele é o que sabe de tudo, ele não se engana, entende? É assim, realmente é um espírito que está naquele corpo, um espírito muito precisando ser realmente evangelizados, vamos dizer assim. Que pode acontecer isto, dominar uma família? Pode. Mas se os demais já perceberam isso, e por que não agir de uma maneira, vamos, delicada, mas que é difícil, nós sabemos disso, não é? É difícil usar uma pessoa com esse potencial, você também ser manso para com ele. Mas é o método, ter paciência e procurar não dar muita oportunidade a essa pessoa. É natural, pelo amor de Deus, nós não podemos ser ingênuos, nem tolos. Né? Nós estamos aqui para nos reeducarmos. Temos defeitos e virtudes. Então, temos que lutar contra as nossas fraquezas, e não é as nossas fraquezas que o outro possa se prevalecer dela. Não, de maneira nenhuma. Agora, nada de violência. Aí onde a questão delicada. A violência, não, jamais. Jamais violência. Porque um bom senso, uma postura equilibrada, você consegue, com perseverança. Não é em 24 horas, mas consegue. Por exemplo, o Evangelho no lar. Por quê? Se for possível, diariamente, faça. Não desistam. Se está ao nosso lado, é porque realmente nos pertence. Então, temos que fazer a nossa parte. E procure em silêncio amar. Não tem força maior do que a força do amor.
Agora, amar não é baixar a cabeça. Amar não é concordar com o erro. Não. Amar é saber conduzir as situações dentro do equilíbrio e do sentimento nobre. Aquilo que Jesus nos ensinou. Não fazer ao outro que não gostaria que nos fizéssemos. Então, meu filho, diante do amor e diante da força do bom sentimento, um dia a montanha desaba. O que é o movimento da unificação fala dos livros de Carlos Bacelli. Olha, eu não pertenço, porque quem faz movimento são os homens. Os homens são falhos. Concorda? Movimento não é um movimento divino. É um movimento humano. Como humano é falho. Então, que eles tenham os seus julgamentos, não tenho nada com isso, mas que eu respeito e admiro a serenidade, a postura e a coragem do nosso querido irmão, amigo Bacelli. Viu? Os livros de Dr. Inácio é o mesmo, sempre eu me recordo de Nosso Lar. Quando o Nosso Lar foi lançado, a própria Federação Espírita Brasileira levou muito tempo para aceitar, porque era algo novo, e todo novo é um impacto. A própria doutrina espírita sofreu as suas perseguições. Não é? O próprio Kardec sofreu. E não sofreu pouco, não. Sofreu muito. O próprio Chico sofreu. Então, quem é Bacelli, meu Deus, para não sofrer? As críticas, as invejas, não é? Ele é uma pessoa comum, como qualquer um de nós. Mas que ele merece todo o nosso carinho e todo o nosso respeito. Os livros saídos da lavra mediúnica dele, sim, eu aconselho. Quem puder conseguir, consiga e leia. Agora, leia com intenção de aprender, de descobrir, de saber mais, porque o próprio livro dos Espíritos tem. Ainda não foi dito, não foi possível dizer tudo. Quer dizer que muito daqui para frente nós vamos receber. Os livros de Hermance do Fox é belíssimo. Não é? Lírios colhidos, atitudes de amor. Então, são informações muito fortes que nos traz, precisa nós estarmos abertos e usarmos a lógica, o raciocínio para entender. Não criticar sem conhecimento de causa, porque é mais que nós fazemos. Não conhecemos e somos Maria vai com as outras. Quer? Entre... Existe alguma previsão de lançamento do Livro dos Espíritos 2? Existe alguma previsão do lançamento do Livro dos Espíritos 2? Desconheço. Desconheço. Entendeu? Porque a complementação da codificação, o Chico deixou pronta. São os livros de Chico, que é o mesmo espírito. Há quem caia na bobagem de comparar a figura de Chico, a situação financeira dele, essas coisas triviais, achando que não é o mesmo espírito, mas é o mesmo espírito. Kardec, Chico, é o mesmo espírito. E ele veio dar continuação à sua obra. O que devemos...
Peraí, deixa eu segurar aqui. O que devemos fazer quando estamos em tratamento em uma razão qualquer ou de força maior, não podemos continuar vindo ao centro? O que fazer? Olhe, se realmente é por força maior que não pode estar presente, continue lendo o Evangelho, estudando a codificação, fazendo o Evangelho no lar, não é? Antes de dormir, faça uma prece, deixe a vasilhinha lá com água, dia seguinte tome. Então, procure viver o mais harmonioso possível, enquanto não está podendo vir dar continuidade ao seu tratamento. É uma questão de mudança de postura. Se eu já sei que precisei ir ao médico porque andei fazendo alguma extravagância, o médico me passa a receita, mas eu viajo, ou meu médico viaja, por força maior não posso estar em contato com ele, mas pelo menos eu vou ter a coragem de fazer a recomendação, né? As proibições, não coma aquilo, não faça isso, não faça aquilo outro. Então, eu vou respeitar, então eu estou me ajudando. Até poder ele retornar das suas férias, e etc., e novamente voltar a termos um diálogo. Então, quem está nessa situação não precisa ficar estressado. É fazer mudanças de atitudes. Porque nós temos hábitos que nos trazem perturbações, que atraímos. Nós somos um imã. Então, atraímos certas energias que realmente nos desequilibram o emocional. Então, vamos evitar. Já sabemos o que é que está nos fazendo mal, não é? Junta aqui, junta. Fica bom. O que acontece na casa de pessoa que vive falando palavras de baixos galões em casa? Ou seja, palavrões. Tem uma influência no ambiente? Muita. Você está jogando lama dentro da sua casa. Porque a nossa palavra, como há pouco nós falamos, é imbuída de energia, não é? De sentimentos, e vai impregnar realmente o ambiente, não tenha dúvida. Então, vai ter que, se tiver alguém consciente disso em casa, é o outro sujando e você limpando. É o outro sujando e você limpando. Até quando, só Deus sabe. Mas que é péssimo, meu filho. São duas, uma só. Então, se eu... É duas numa só? Como assim? O carnaval é uma festa inocente ou esconde muito mal em sua passagem? Já falei e torno a falar. A festa em si não é nada. Somos nós. Sou eu que preparo a festa. Eu posso estar encarnada ou desencarnada, não importa, sou gente. Sou gente. Ora, então sou eu que faço a festa, minha gente. Quando é que a gente vai aprender isso? Quando é que a gente vai aprender que o mal não vem de fora? O mal está dentro de nós? Pois não. O carnaval é uma festa de alegria, mas é raro o ambiente onde tem excesso de bebida alcoólica e excesso de sexualidade. Quem é que leva? É o desencarnado ou o encarnado a bebida? Então somos nós que somos responsáveis. Olha aí. Muito álcool, muita sexualidade. Então vai atrair os afins. Não tem dúvida. Mas ele não chegará se eu não tiver nada para oferecer a ele. Não é?
Vai haver palestra na semana de carnaval. Caso não haver, por quê? Pergunto, por quê? Não. Olha, a doutrina não proíbe. O que acontece? A comunidade aqui se reúne para fazer sua festividade. E nós respeitamos. Nós não podemos proibir que eles façam a festividade deles. E nós ficamos aqui sem condições, por exemplo, vocês, como é que vocês vão botar o carro de vocês aí fora, vão entrar onde tem justamente isso que o nosso irmão acabou de dizer, muita gente bebendo, não é? Naquela euforia toda. Seria ótimo se nós estivéssemos num ambiente mais afastado, mais recatado, seria maravilhoso. Aí teríamos a semana toda. Porque garanto que trabalhador para isso nós temos, e vontade. Mas, infelizmente, nós temos que respeitar a comunidade. E isso foi algo que eles sempre nos avisaram, que as festividades eles não abriam mão por nossa causa. E nós temos que respeitar. Veja como é delicado, não é? Você saber até que ponto você pode estar no ambiente onde nós estamos ali para servir. Porque esse é o nosso propósito. Aprendendo, servindo, servindo, aprendendo. Não é? Então, é este o nosso receio. Não é receio de companhia desencarnada, não. Longe disso. Nem pensem. Nem pensem, porque tem espírito assim. Nada disso. Porque a proteção, o zelo, o carinho da equipe espiritual nós temos. Mas temos que respeitar a comunidade, que gostam da festividade e não abrem mão. Então, certo, nós não podemos contestar. Existe algum dia para estudo aqui neste centro? Sim. Nós temos o trabalho mediúnico, da educação mediúnica, que é na quinta-feira, e temos o estudo, temos a evangelização das crianças também, que é tudo feito começa na parte da tarde, na quinta-feira, vai até às 9 horas da noite, de 4 às 9 da noite. Então, temos na quinta-feira o estudo. E se estuda o livro dos médios, o livro dos espíritos, o evangelho e etc. Qual é a visão da doutrina espírita sobre esses radicais, esmilitas, que estão executando várias pessoas em nome de Alá? Bem, nós como espírita temos que orar muito por eles, pedir muito a Alá, que é Deus, não é? Que eles chamam Alá, mas é Deus, que eles desperte para uma realidade maior. Que eles entendam que toda a humanidade são irmãos. Já foi pior, né? Mas não vamos perder a esperança. E nem vamos criticá-los, nem condená-los. Vamos compreender que é um estado fanático. Porque, na realidade, a doutrina deles, a verdadeira, os ensinos de Maomé, não incentiva essa violência, minha gente. Não é. Isso é um desvio do homem. Do jeito que se desviou o cristianismo primitivo, que chegou a ponto de fazer guerra santa, aqui eles estão também desvirtuando. Porque não é isto que eles ensinam. Eles ensinam o amor. A verdadeiros ensinamentos dele é amor e respeito ao próximo. Eles não ensinam a equipe espiritual que dirige mesmo, responsável, sofrem com esse desvirtuamento. Eu digo sofrer não é um sofrimento nosso, não. Eu digo como um lamento, né? É esse desvirtuamento.
Mas um dia eles aprenderão. Pode ficar certo. Diga, filho. Lembrando que o Estado Islâmico nem há bebida alcoólica e as mulheres andam de burca, sensualidade zero. Mas isso não quer dizer santidade. Não é? Então, é lamentável, não é, eles ainda continuarem com este propósito. Sabemos que por trás tem equipes desencarnadas, com aquele sentimento de criar toda essa confusão para tentar, não vão conseguir, não é? Atrasar a evolução do planeta, atrasar a evolução do ser, mas não vão conseguir. Ou mais cedo ou mais tarde, a luz vai brilhar. Porque diz que existe a bandeira do Cristo, todos sabem o que é que tem escrito, não é? O que é que tem escrito na bandeira do Cristo? Bandeira branca? Amor. Deus, amor e caridade. Então essas frases, não é? Porque, olha, Deus, amor, Cristo, amor e caridade, essas daí ninguém pode deter, não é? Porque é a meta da humanidade, é a evolução. Aqueles que não acompanhar a paciência já sabem como é que vai ser, né? A esquizofrenia é um distúrbio mediúnico, contradizendo, é? Ou um processo kármico. Olha, você não é um processo mediúnico, porque mediunidade não provoca distúrbio psíquico, não é? Orgânico na mente, não. Eu posso ter reencarnado com um desequilíbrio, com um problema de consciência tão acentuado que posso me tornar uma esquizofrênica. Mas é sentimento de culpa. Eu posso danificar meus neurônios com meu sentimento de culpa. O remorso, sem ser reparado, porque quando você sente um remorso com a vontade de reparar, é uma caminhada, é uma benção. Mas o remorso doentio, que vai lhe consumindo, traz problemas psíquicos enormes, não tem nada a ver com a mediunidade. Ao contrário, mediunidade é saúde. Né? Uma mediunidade bem exercitada, bem disciplinada, evangelizada, para prestar serviço ao próximo, é uma benção. Não é doença. O médium que é doente não é por causa da mediunidade. Ele tem outros problemas, menos a mediunidade. É preciso entender isto. Eu posso também ter sido um suicida, ter dado um tiro na cabeça e vir com uma sequela, vir com um problema mental. Quer dizer que existe N casos. O interessante é que na evolução humana, em questão espiritual, não é carimbo, são nuances diferentes. Então a gente não pode dizer, eu ouvi dizer que foi assim, então taxar tudo é assim. Não, é absoluto. Cada caso, cada situação é diferenciado, são nuances diferentes. Como saber quando está uma pessoa num processo de obsessão e como identificar? Primeiro, a mudança de comportamento. Começa daí. Eu vou me observando. Começo a oscilar de humor. Essa oscilação de humor já é um aviso que alguma coisa está errada. Começo a ter os meus
pesadelo, mas pesadelo mesmo, viu, minha gente? Não é um sonho, não, pesadelos. Começo a mudar toda uma postura, um comportamento. Então, algo está diferenciado. Se eu não estou com um problema externo, que possa me causar aquele desequilíbrio, que às vezes um desencarne de alguém, a ingratidão de alguém também mexe conosco, né? Então, é um sinal que está gritando, dizendo que tem algo errado. Não precisa ser estudioso do assunto para perceber isto, não. Basta ter sensibilidade, não é? E todos nós temos, assim, principalmente quando estamos perto de quem queremos bem. Qualquer comportamento diferenciado, o outro percebe que algo está diferente, não é? Oi. Me diga uma coisa. Quando você começa a abrir a boca, bocejar, outra coisa, e de repente você está bem. E de repente você começa a bocejar quando está perto de alguém. O que pode ser isso? Olha, nem sempre, preste atenção, nem sempre é espírito desencarnado. Eu, Anita, posso estar perto dele e estar, vamos dizer assim, precisando reabastecer minhas baterias. Aí pego dele emprestado um pouquinho. Isso. Isto é um dos sintomas, né? Que às vezes não tem nenhum espírito ali por perto. E às vezes é aproximação mesmo de alguma entidade. Pode acontecer. Para você ver, não é? Uma coisa que é do humano, porque eu não sou espírito. Ele não é espírito. Ele não tem energia. Ele não tem a que eu preciso. Não é? Então... Mas o que acontece que a pessoa boceja, se a entidade está perto? O que ocorre? Vamos dizer que tem uma entidade ali e a pessoa abriu a boca. Qual é o fenômeno? O que acontece? Ah, você quer saber como acontece? Olha, nós sabemos que existe 2 bocejos. O da estafa, que o organismo precisa, aí você começa para dormir. Normalmente a gente boceja, né? Não tem nada a ver com o espírito, não é? Então, é um processo orgânico, viu? São os órgãos que estão se reabastecendo, precisa de repouso. E pode ser invertido, pode ser uma sobrecarga. É orgânico. Entende, filho? Quando eu falo orgânico, o que você entende? Que é físico. Mas, tipo assim, quando é uma entidade que está perto, e por isso a outra pessoa boceja, é uma sobrecarga. Ou você pega dela, ou ela pega de você. Entendeu? O que tiver e mais em abundância vai oferecer ao outro. Entende? Não. Agora, mais das vezes é o inverso. É o inverso. Eu estou doando. Mais das vezes. Você está doando, não é? Como ajudar uma pessoa com depressão que mora distante em outro estado e não está ligado à espiritualidade, não sente fé e esperança? Difícil, né, querido? Como é que a gente podemos ajudar, dar o medicamento a alguém que está distante? Não pode dar por telepatia de jeito nenhum. É muito difícil. Só tem um alimento aqui que você pode dar, a prece. Essa sim. É o único alimento que você pode doar a alguém que está nesse estado à distância. É a prece. É envolver esta criatura num magnetismo de serenidade, de paz, de amor, de confiança, de incentivo.
Porque a gente pensa que a prece é só a gente fechar os olhos, Pai nosso que está no céu, não, não é isso, é sentimento. Prece é sentimento, não é palavra. A palavra é só a expressão do que você está sentindo. Mas se você envolve qualquer um que está aqui com o seu sentimento, a sua energia, então o outro vai receber. Entendeu? Então, pode ajudar sim nesse contexto. Mesmo que o outro esteja refratário, mas tem um velho adágio que diz assim: água mole, tanto bate até que fura. Não. Então, a força do amor, meu querido, não há, né, que resista. Como reagir quando o nosso cachorro vê um espírito mau nas esquinas? Ficam com medo. O animal é muito sensível, não é? Nós sabemos que o animal é muito sensível. Eu sei porque eu tenho um cachorro em casa e ele fica, de vez em quando, assim, ele fica todo arrepiadinho, não é? E fica, nós sabemos, deixa, venha para cá, não é? Porque não pode, porque a rua está lá. Se você tivesse, fosse um clarividente natural, Deus me livre, porque aí você enlouqueceria, né? Porque viria, ela não saberia nem onde entrar. Então, você vê a quantidade de espírito de todas as maneiras por aí andando, não é? Então, o animal, com a sensibilidade dele, ele sente, só é você acariciar, pedir para ele ter calma, que você está ali perto dele, não é? Vai acalmando ele, não é? Esse fenômeno de um animal ver os espíritos só é tão antigo. Tem aquele fenômeno da burra, né, de Maleão, que a burra até falou. A burra falou, foi. Segundo o Espiritismo, como podemos... Quê? Perdoar nossa mãe, que nos trata com muita ignorância e erros. É difícil. Não é mãe por acaso. A pergunta é o seguinte: segundo o Espiritismo, como podemos perdoar a nossa mãe, que nos trata com muita ignorância e erros? Aí é difícil. É difícil. Antes de ser nossa mãe, é nossa irmã. Tem que pensar isso. E é um ser humano, é um espírito em evolução. Estar como minha mãe, por uma necessidade, para nos apaziguar. Porque se fossem espíritos afins carinhosamente, era mil maravilha, não estaria acontecendo isto. Se está acontecendo, se a pergunta vem de uma criatura que é espírita, mais um motivo para compreender que ali está o trabalho para ser realizado. A providência divina nos aproximou com uma finalidade: de cortarmos as arestas. Então é necessário muita valentia, muita coragem, muita perseverança, muita compreensão. Porque, imagine vocês, ao partir, sair vitorioso dessa obrigação. Que felicidade, que alegria você não vai sentir ao sair do físico e dizer: graças a Deus, missão cumprida. Olha, que beleza, que paz de espírito não vamos sentir, que consciência tranquila. E se deixarmos tudo, né, atropelado, revidarmos com a mesma moeda e piorarmos as situações. Então, temos que saber lidar com a situação e olhar não como mãe, mas como uma irmã que está lado a lado para vencer os obstáculos. Tudo que vai acontecer comigo ou minha família, sou avisada antes. Esse aviso são dados pelos bons espíritos.
Interessante. Não precisa espírito nenhum vir me avisar. Primeiro, quando nós dormirmos, nós podemos tomar consciência do que vai acontecer. Não foi interferência espiritual, fui eu espírito. Tomei consciência daquilo. Né? Ivone, não me lembra bem se foi Ivone Pereira, me desculpe, mas vou contar só o fato. Ela, ao dormir, ela presenciou o funeral, se não me engano, foi da mãe. Então, ao acordar, ela chamou alguém e disse, olha, nossa mãe vai morrer. E o funeral vai ser feito assim, assim, assim. E realmente aconteceu. Quer dizer, foi espírito? Não. Ela presenciou o que iria acontecer. Entendeu? Então, são os sonhos de premonições. Entendeu? Porque uma coisa, eu digo sem medo de errar. Um espírito benevolente não chega perto de ninguém para dar notícia que não seja de incentivo. Porque eles conhecem a nossa estrutura. Eles sabem que não temos equilíbrio para sabermos que daqui a 2 dias, um filho meu vai entrar num carro e vai morrer assim, assim, assim. Ele sabe que então é um sofrimento antecipado. Né? Agora, se eu recebo um aviso para contornar uma situação, é diferente. É por isso que eu digo, em questão de assunto espiritual, sempre tem vários nuances. A gente tem que estar atento a isto. O que é que ela sente quando vê certas cores ou certo perfume é diferente do que eu vejo com o mesmo perfume com a mesma cor. Tem essa diferença. É por isso são graduações. Não é igual. Diga. Após de receber um aviso desse, há condições de evitar o acontecimento? Se você tiver condições, tente. Se não conseguir, é porque é inevitável, porque teria que acontecer por uma necessidade de quem estava naquela aprovação, naquela reparação. Agora, não custa nada tentar, não é? Tentar contornar, evitar, mas se não conseguir, não precisa ficar desesperado, nem agastado, que a vida continua, não é? Suponhamos que exista uma obsessão de um desencarnado para um encarnado. Há possibilidade disso afetar pessoas que se aproximam deste encarnado? Se a pessoa for uma pessoa frágil, sensível, sim. Sim, claro. Se eu chego perto de uma pessoa que tem um perfume que eu não gosto, eu vou me sentir mal. Então, há uma pessoa que está num processo obsessivo, o outro que se aproxima pode se sentir mal, incomodado, pode, porque a carga fluídica que está em torno, envolvendo, você não aceita, não é compatível com os seus sentimentos e de sua maneira de ser. Agora, é ajudar. Nunca devemos dizer, eu não tenho nada com isso. Isso é errado. Tenho sim. Se eu cheguei, se chegou até mim ou qualquer coisa, é porque eu tenho alguma coisa a ver. Então, vou fazer a minha parte. Vou orientar, vou ajudar, vou aconselhar, vou fazer o que for preciso. Me dê. Não tem importância, não. Como proceder caso um espírito desencarnado lute, tentar se comunicar conosco. Tentar se comunicar conosco. Não
Não tem sensibilidade. Ora, se você não tem sensibilidade mediúnica, não é? Não, então você não vai sentir. Ele vai procurar alguém que possa lhe passar o recado. Se eu não tenho um telefone, meu vizinho tem, então ele vai ligar para o vizinho me dar o recado, não é? Porque eu não tenho um telefone. A senhora acredita que Jesus expulsou os vendilhões do templo com um chicote na mão? Ai, como eu já fiz essa pergunta a mim mesmo. Menina, eu me censurava, eu brigava toda vez que eu li esse trecho do Evangelho. Eu dizia, não pode. Eu dizia em voz alta, não pode. Isso aqui tem alguma coisa errada. Não é? E brigava. Brigava até que uma certa feita eu fiquei, meu Deus, eu preciso entender o que é isto. Para o meu próprio, para mim, meu entendimento. Aí eu vim descobrir, sem querer, que estava na lei antiga, que era proibido fazer do templo casa de negócio. Entendem? Veja. Mas eu não atinava. Então, se não estivesse dentro dos códigos judaicos, ele tinha sido preso ali mesmo. Mas ele estava defendendo o que a lei defendia. Então ele estava certo. Agora, se ele usou chicote ou o que usou, eu não sei. Mas sei que ele usou de autoridade, usou. Agora, chicote, onde é que ele ia buscar chicote? Eu acredito que não. Ele pode ter realmente sido enérgico e ter expulsado mesmo, saiam, porque ele não estava contrariando os que os sacerdotes pregavam também, mas por interesse econômico permitiam, como sempre o interesse do econômico fala mais alto, né? Então foi assim que eu entendi, mas eu também sofri muito com essa colocação. A federação agora está com uma iniciativa chamada do NEC, Grupo do Instituto do Evangelho. E foi mostrado num desses estudos que essa atitude de Jesus, na verdade, era uma profecia mímica. Ele fez uma mímica para narrar que o templo seria destruído. Porque tem outros profetas no Antigo Testamento que também fizeram essa mesma... Essa como se fosse uma encenação para alertar o rei Salomão. E tem uma interpretação dizendo que essa atitude de Jesus foi uma atitude simbólica, que na verdade ele não chegou quebrando nada, ele apenas derrubou outros elementos e pegou uma corda para fazer o barulho do chicote. Aí tem essa vertente aí, sendo já detalhada. Olha, eu sou muito mais pelo aquilo que eu compreendo. Antes vinha 1000 explicações, um falava isso, outro falava aquilo, e eu dizia, não, a minha compreensão não chegou a isto. Eu só entendi porque isso, ele não estava contrariando nenhuma lei antiga que os próprios judeus e sacerdotes defendiam. Então, ele teve a autoridade de realmente mandar aquelas criaturas não fazer negócio ali, que estava contra os princípios da própria filosofia dos judeus e dos sacerdotes. Porque se assim não fosse, ele teria sido preso, porque eles andavam enredando o Cristo de toda maneira, né? Para poder prendê-lo, que incomodava. Incomodava e muito, como hoje em dia ainda tem coisas que incomodam um ou outro, né? Apesar das suavidades dos seus ensinamentos, O Evangelho do Cristo, né? eu expliquei em Kardec, não corre o risco De de se converter em uma bandeira de separação e destruição em um país tão corrupto como o Brasil.
Vamos ler alto. Caros amigos, apesar da suavidade dos seus ensinamentos evangélicos cristãos, o Espiritismo, que não é de Kardec, discordo aqui, não é? O Espiritismo não é de Kardec. Não foi Kardec que criou o Espiritismo. Ele criou apenas o nome, né? Mas as comunicações espirituais, desde que houve homem, mulher, e encarnado e desencarnado, que a comunicação já existia. Mas vamos, o Espiritismo não corre o risco de se converter em uma bandeira de separação e destruição em um país tão corrupto quanto o Brasil? Olhe, quem é que corrompe o homem? Nós. Se eu não estiver de acordo com a corrupção, eu não vou me envolver com a corrupção. Porque meia dúzia de homens estão como espíritos que deviam estar fazendo suas funções corretamente, estão se traindo, né? Porque eles estão se traindo, estão traindo seus deveres, então eles pagarão por isso. Mas, meu filho, a luz não teme as trevas. Eu não tenho esse receio. Porque existem centenas, milhões de criaturas honestas, boas, dedicadas, defendendo a paz, a harmonia. Então não é meia dúzia de corrupto que vai fazer da pátria do Evangelho um ninho de serpente, de maneira nenhuma. Então, nós temos que sermos positivos e orarmos por essas criaturas, para que eles acordem e assumam suas responsabilidades. Quem lê o livro de Assis Chateaubriand vê o sofrimento dos políticos ao desencarnar. Quem não leu ainda, leia. Viu? Chateaubriand. Viu? Além da notícia. Tem aí na livraria. Eu não sei se ainda tem. Estava esgotado. Então, não é. O sofrimento desses espíritos, vocês não podem imaginar. Viu? Então, aqueles, até os que carregavam coroa na cabeça, ficam no lodaçal, dependendo da sua postura. Então, meus queridos, são criaturas que nós devemos orar, pedir por Deus, por eles, pedir para que eles acordem enquanto é tempo, né? E procure reparar os erros enquanto estão no corpo físico. Mas a pátria do Evangelho, nós é que temos que fazê-la permanecer sendo a pátria do Evangelho, não é? Isso sim. Que é isso? Se Deus é onisciente, Deus não coloca fardos pesados em ombros fracos, né? é. Ele sabe que o indivíduo não suporta mais 1 grama, ele dá 10 gramas. Deus Eu já sabia que ele lançaria mão do livre-arbítrio e se mataria. Mas nesse caso, suicídio ou o resgate. Mais dívida. Mais dívida. Ora, primeiro, nós temos a nossa liberdade. Temos que saber que Deus não nos castiga. Se Deus é onisciente, Deus não coloca fardo pesado em ombros fracos. Deus sabe que um indivíduo não suporta mais 1 grama e lhe é dado 10 gramas no seu ombro. Deus já sabia que lançaria mão do livre-arbítrio e se mataria. Suicídio ou resgate. Mais dívida,
mais complicação, não tenha dúvida, né? Primeiro, não foi Deus que colocou o fardo, né? Se eu estou com um fardo que já foi conquista minha, eu conquistei. O fardo é meu, com a minha liberdade. Porque quando eu não tinha liberdade de ação, que eu era criança como espírito, criança espírito, em evolução, eu não sabia o que estava fazendo. Então eu tinha atenuantes. Eu tinha que me guiasse, me protegesse, me arrumasse, me mostrasse o caminho, me botasse no caminho das pedras. Mas no momento que eu fui ficando espírito adulto, crescendo, tomando atitude, tomando conhecimento, é por isso que diz que as leis estão na nossa consciência, não é? As leis divinas estão na nossa consciência, porque nessa caminhada eu fui armazenando essas informações, o certo e o errado. A opção é minha. Então, se eu faço opções erradas, eu vou ter que corrigir. Deus não está a me castigar. Quando nós oremos, quando pedimos ajuda, é força para carregarmos as nossas próprias mazelas. O fardo é meu, não foi Deus que me colocou nas costas. Fui eu que coloquei. Então, não vamos culpar Deus, não é? Pelo meu insucesso. Vou agradecer pelo sucesso. Por quê? Porque consegui. Então, vou agradecer àqueles que estão em torno, que me incentivaram. Eles me incentivam, mas não fazem por mim. Não é? Tanto positivo quanto negativo. Eu posso ser incentivada, mas sou eu que tenho que fazer. Tanto certo quanto errado. Então, não vamos colocar que foi Deus que quis, não é? Se Deus quiser, que Ele só o quê? É harmonia. Então, eu é que tenho que caminhar corretamente. E cada dia ser mais consciente do meu pensar. Porque tudo começa no pensamento. Não é? Eu penso, eu faço, eu reajo ou não reajo, e assim por dentro. Então, eu sou o centro das minhas reações, das minhas atitudes. Então, não vamos culpar nem espírito obsessor, nem o irmão encarnado e nem Deus. Somos nós. É por isso que temos o livre-arbítrio. Então, não seria válido, né? Bem, meus queridos, que Deus os abençoe e me perdoe se eu não soube responder a bom tempo alguma pergunta. Vamos então fazer a prece de encerramento dessa parte e passar a segunda parte dos nossos trabalhos. Elevemos o pensamento a Jesus. Senhor Jesus, divino amigo, obrigado pela assistência carinhosa, Senhor, que todos estamos recebendo nesse instante, pelo amparo dado à nossa irmã que respondeu às questões, pela atenção que sempre recebemos dos mentores queridos desta casa. E pedimos ainda, Senhor, que eles encontrem sintonia em nossas mentes para nos motivar à alegria, à necessidade da amizade, do estudo, para compreendermos melhor o nosso próximo. Muita paz para todos.